Oi pessoal, meu nome é Jaqueline, sou gastrônoma de formação, chefe de cozinha, atuo hoje dentro de um hotel, um restaurante de um hotel, e também dou aula particulares e faço pequenos eventos. A minha trajetória dentro da gastronomia começou em 2004 no Hotel Senac em Minas, em Barbacena. Depois de muitos vestibulares, a minha irmã na época falou: vai fazer gastronomia, vai fazer o Hotel Senac. E então em 2004 eu entrei no Hotel Senac em Minas e de lá pra cá não parei mais na minha carreira. Então passei por alguns hotéis, alguns restaurantes, fui para São Paulo estudar, fiz a faculdade e o técnico em gastronomia e depois eu fiz pós. Hoje eu tenho a gastronomia como missão de vida, como propósito, né? E o que me inspira, né, é iluminar a vida das pessoas, seja fazendo uma palestra, seja ensinando um prato, seja preparando um prato, seja falando de gastronomia. Essa é meu propósito e missão, iluminar a vida das pessoas através da alimentação. E pessoas que me inspiram são as minhas raízes, sejam meus avós, meus pais, pessoas que passam por mim e me ensinam. Eu acredito que todo ser humano deve ser ensinável, deve querer aprender algo todos os dias para ele evoluir. E alguns chefes que eu trabalhei, que me inspiraram, é o Rodrigo do Mocotó, Rodrigo Oliveira, tanto pelo trabalho que ele sempre teve com o pai, quanto também pela toda a estrutura que hoje ele tem junto à família e junto à sua equipe. Outro chefe que também me inspira muito é o Thiago, né? Thiago Castanho e o Felipe Bronze. Então são três que me inspiram, sempre me dão um retorno pela internet mesmo. E tem algumas chefes também que eu acompanho e que são inspiração. Uma delas é a Janaína Torres e a Helena Rizzo. Então são chefes que me inspiram a, no ambiente masculino, crescer, desenvolver e colocar em prática a minha identidade aos poucos. E aí eu preparei uma receita para vocês hoje, que é uma receita que eu faço nos meus eventos e que vou mostrar um pouquinho do meu exemplar aqui para vocês. Então tem castanha de caju, tem coentro, tem hortelã, uva, sal, cebola roxa, pimenta biquinho, tem a pimenta verde, a pimenta dedo de moça, abacaxi, mel, maçã, cúrcuma, e eu vou usar aqui 3 limões, o limão siciliano, o caipira, que a gente chama aqui na nossa região, e o limão Tahiti. E é um prato que a gente tem como costume usar ele com peixe, né? Que é um prato de origem peruana, o ceviche, mas eu fiz uma versão vegana, tanto para o meu canal do YouTube, que foi muito bom e teve uma repercussão boa. E aí muitas pessoas pediram para fazer várias versões. E aqui eu vou fazer uma versão com 3 frutas. E depois eu vou dar uma dica que pode trocar alguns ingredientes. Se eu não gosto de abacaxi, eu posso fazer com uva verde e a vermelha. Se eu não gosto de maçã, eu posso colocar ou a maçã verde, que é mais ácida, ou eu posso colocar uma pera um pouco mais firme. Então tem várias formas de estar trocando alguns ingredientes. Então vamos lá. Então aí, ó, a uva, o abacaxi, a maçã. E para a maçã não escurecer, eu fiz aquele truque que é espremer o limão para não estar escurecendo. Nem dá para fazer isso com a banana e com a maçã. Depois eu venho com a cebola roxa. Eu cortei ela em meia lua, tá? Não em julienne. E eu escolhi esse prato porque ele não vai ao fogo, por ser rápido e ficar muito saboroso.
muito saboroso. Muita gente se surpreende. Tem gente que come o ceviche tradicional e quando consome o vegano, fala assim, já que eu prefiro o vegano. Tá? Essa versão aqui, com abacaxi, eu coloco um pouco de cúrcuma. Porque ele é antioxidante e dá uma cor também aqui no prato. As pimentas. Eu amo pimenta, tá, gente? Então, eu caprichei na pimenta, mas quem tem alguma intolerância não precisa estar agregando a pimenta. Pode usar um pimentão vermelho, picado bem fininho, que a gente chama de julienne, o corte, né? Aqui eu vou colocar um pouco da pimenta biquinho, que é mais doce. Um pouquinho de sal. E para esse prato ter um toque mais adocicado, além de eu ter escolhido algumas frutas que são mais doces, mais ácidas, eu vou colocar uma colher de mel. Quem tiver aí no norte do Brasil ou no Nordeste, fica muito bom com melaço de cana também, tá? Eu já fiz o teste, fica muito bom. Um outro ingrediente que eu vou colocar aqui, tem gente que vai falar que vai brigar esses dois sabores, mas os dois juntos eu descobri quando eu fui para Singapura que ficam muito bons. Tanto as suas raízes quanto as suas folhas. Então eu vou colocar um pouco de coentro e um pouco de hortelã. Olha como é que já tá ficando bem colorido. O cheiro tá maravilhoso. Daqui a um tempo o cheiro vai passar nos vídeos. E aqui eu vou brincar com os 3 limões. Eu vou colocar uma raspinha do siciliano. Do Tahiti. Do limão cravo. E vou colocar também o suco desses limões. Meio limão Tahiti. Meio limão cravo. E 1/3 do siciliano. Eu tô apoiando a mão aqui, ó, pra não ir a semente dentro do preparo. E agora eu vou colocar os ingredientes finais aqui, ó. É um pouquinho de pimenta, moída na hora. Castanha de caju. Eu piquei um pouco e deixei outras inteiras, tá? Então, e aqui, ó, já deu, dá pra ver o caldo aqui, ó. Lembra que ceviche tem que ter um pouco de caldo, né? Um pouco do leite de tigre. Então, e quem quiser agregar mais caldinho, eu sugiro bater a castanha de caju com um pouquinho de leite de coco. Fica muito bom também. Vamos montar o prato agora? Eu preparei um crispzinho de batata doce. Então, vou colocar aqui, ó.
pegar uma biquinha, uma folhinha de hortelã, uma folhinha de coentro, as castanhas. Aí eu vou montar de outro jeito aqui, ó. Um bowl. Às vezes você quer servir para os amigos. Então, duas formas aí de apresentar o ceviche vegano. Espero que vocês gostem. E por que eu quero estar no MasterChef? O MasterChef, vou dizer que nunca foi um sonho. Mas do último ano pra cá, e depois que eu conheci algumas pessoas que fizeram parte desse movimento, eu quero potencializar o meu trabalho, potencializar a forma como eu crio meus pratos. E eu sei que o MasterChef pode me dar uma oportunidade da minha voz ser ouvida, do olhar que eu tenho para a profissão ser vista. E a gastronomia do Brasil precisa crescer, precisa ser conhecida em todas as regiões, em todos os cantos do Brasil. Por isso eu quero estar no MasterChef 2026.